Neste vídeo eu comento um capítulo intitulado Conclusões, resumo. Na verdade, não é um capítulo formal do livro e não aparece como tal, mas é um texto final do Lefebvre fechando essa obra. E ele entra com conceitos extremamente interessantes do nosso ponto de vista, do ponto de vista da aproximação entre a cronobiologia e a ritmoanálise. Por quê? Ele fala do corpo. O corpo muito mais do que anatômico, mas o corpo no contexto. O corpo que exibe uma polirritmia, ou seja, uma infinidade de ritmos. A gente sabe hoje, na cronobiologia contemporânea, que cada célula tem expressões rítmicas, assim como cada conjunto de reações químicas, a composição das membranas celulares, a presença de hormônios, os receptores que interagem com esses hormônios, enfim, isso representa uma infinidade de ritmos que autoriza esse adjetivo de polirritmo para caracterizar um corpo. Já a normalidade, um corpo saudável, sadio, ele apresenta a característica dos ritmos chamada de euritmia. Na euritmia, os ritmos encontram-se sincronizados, de modo que um hormônio que é produzido num determinado momento, numa determinada fase de um ritmo, ele atinge a sua célula-alvo também num momento propício à atuação desse hormônio, à interferência, ao papel funcional desse hormônio. Isso compõe um universo eurítmico no corpo, um universo onde os ritmos expressam a funcionalidade adequada. A sincronicidade presente na euritmia se perde na arritmia, quando os ritmos se desorganizam, seja por interferências na relação do indivíduo com o seu ambiente doméstico, ambiente de trabalho, relações pessoais, atividade física, alimentação, tudo isso pode provocar uma desorganização relativa dos ritmos biológicos desse sujeito. Essa desorganização pode ser temporária. A gente chama essa etapa de etapa dos desafios temporais presentes na vida dos indivíduos. Os desafios temporais, na medida em que permanecem, que se perpetuam e que o seu efeito arrítmico se mantém, eles constituem um conflito. E os conflitos, na medida em que permanecem, apresentam atritos. E o atrito é a raiz, segundo o que o Lefebvre nos ensina, e para nós cronobiólogos, esse é um tema muito caro, é o que gera a doença. E ao gerar a doença, os conflitos, os atritos temporais que geram a doença, em última instância, eles têm a chance de se reorganizar. Agora, quais são os instrumentos dos quais podemos nos valer para promover essa reorganização? Lefebvre sugere, e eu entendo como muito adequado, uma intervenção que se apoie no monitoramento dos ritmos, para ver o quanto eles estão se ajustando, resgatando, recuperando a sincronicidade. E aí, nesse momento, intervenções farmacológicas, por exemplo, não necessariamente resolvem o problema. Elas podem atenuar o problema, mas sem resolvê-lo. Por quê? Segundo Lefebvre, e eu concordo muito com isso, a gênese, a raiz da desorganização é temporal, está no desajuste entre os ritmos. Portanto, a intervenção chama por esse recurso. Vamos reorganizar temporalmente, vamos ajudar esse organismo a se reorganizar temporalmente.
Aí ele conclui isso falando do poder político, que sabe manipular o tempo, manipulando datas e horários, mobilizando a população de acordo com seus interesses dominantes. E isso tem funcionado desde a pré-história. E, portanto, criando condições em que os dominados se submetem e aceitam os ritmos impostos por esse poder. Um exemplo é o papel original da marcação de tempo, mais antiga que se conhece, que era o canto dos pássaros, que fornecia para as populações uma ideia da passagem do tempo, uma marcação temporal, e mais adiante, com a invenção dos relógios, o sino da igreja cumpria esse papel de sinalização de marcos temporais para as diferentes populações. Assim, eles limitavam, favorecendo as formas de pensar e interpretar o tempo. E ele conclui, então, o último trecho das conclusões, ele conclui dizendo que a ritmoanálise não se constitui numa ciência separada, à parte, embora ela possa se valer de estudos parciais para completar o conhecimento, mas somente o pensamento é que promove a consolidação desse conceito. Aqui termina esse capítulo das conclusões.